portanto, doutor Cota, eu vou lhe chamar de doutor de Cota. Cota, habitua-te comigo. Estamos aqui agora no segundo bloco, Angola e os seus detratores. Existem muitos jovens com sede de consumir verdades não adulteradas sobre o percurso do nosso país, Angola. Este bloco eu quero dar espaço suficiente ao Mano Jica, que tem muito mesmo para colocar na mesa, porque estamos no bloco em que o nosso Cota vai falar do 27 de maio. Mano Jica, o microfone e a telecâmara é tua. Obrigado, obrigado. É verdade. Foi chamado o fraccionismo de 1977. Naquele tempo, segundo conta a mamã, segundo conta os tios, foi chamada a intentona do 27 de maio. Porque havia um lado que não estava contente e então saíram e esbateram-se contra o Agostinho Neto. Portanto, ao meu cota Raul Diniz, a história conta que o Cota perdeu um irmão e 4 primos. Cota Raul Diniz, conta-nos um pouco como é que foi viver aquele tempo. Você também foi chamado pela Comissão das Lágrimas. Você também teve que ser escondido, como a mamã ficou escondida numa fosse. Como é que estava naquele momento? O passado que nos persegue, né? Uhum. Esta situação já teria sido resolvida se de facto tivéssemos uma comissão da verdade e do perdão para discutirmos frontalmente essas situações. É sim verdade. A família Lourenço Quitumba são os filhos da minha tia Neneca, que eu sou da família Brito. Portanto, crescemos juntos, nós tínhamos como pessoa de referência, naquele tempo, o Galeano, mas veio o meu primo, irmão Galeano, o Luís era o nosso caçula, o João Lourenço, irmão mais velho do Galeano, era governador de Malange, primeiro comissário provincial, na altura que se chamava isso. E não só foram esses, mas também uma prima que foi assassinada em Dalatando, Coisa Norte. Pois. Não é só isso. Bom, o meu irmão era um dos... fazia parte do comando da 9ª Brigada. Pois, o batalhão, o regimento que foram todos mortos. Exato. E o meu irmão insistia em querer ser militar, queria seguir a minha carreira, queria ver como... Eu não aceitava, mas depois tive que deixá-lo seguir os sentimentos. Ele fez o curso do CIR, não é? E depois foi para a 9ª Brigada, participou naquilo que tinha que participar. E eu estava no Estado-Maior, no ROM. Eu não estava, não. Eu cheguei ao ROM, ao Estado-Maior, e ali um comissário político, que era o Kim Maria, que eu sempre disse que exército não é para políticos, só que eu só vim a perceber qual era o verdadeiro papel dos comissários políticos. Eram as antenas da DISA e do CIM. Quer dizer que nós devíamos ter mais medo do comissário político do que da própria DISA. Nós tínhamos sido confundidos, comissário político, aulas políticas, não sei o quê, mas eu contrapunha-me a isso. Bom, o que é certo é que eu fui amarrado por um comissário político, que é o Kim Maria, uma SOS, o tenente-general, que está aí, e eu fui levado num carro amarrado, e fui levado para a cadeia. Dali encontrei o Amadeu das Neves, o Dedé Amorim, quem não conhece, foi vice-ministro dos Transportes. Encontrei o Tio Paulo Stop também lá, coitado preso, ele que nem sabia de nada de política, que era comerciante, etc. Estavam lá, levaram-me para a cadeia. Fui para a Casa da Reclusão. Na Casa da Reclusão, o meu espanto é que o comissário político que me prendeu, que eu bati o pé, que não era nada disso, e cuidado, e não sei mais, o comissário político me levou, que Maria, foi fuzilado.
Não entendi mais nada. Pois. Mas Não entendi mais nada. Eu estava assim estranho. E o pior de tudo é que as pessoas com quem estive reunido, que era o comandante Eurico Gonçalves, que era o chefe do ROM, o Nito Teixeira, etc. O comandante também foi morto. mas agora, Quando eu percebo da situação, eu já estava 1 ano preso. Eu estava 1 ano preso, fomos requisitados ou enviados para a Comissão Nacional Comissão Militar Nacional de Inquérito, que é para separar as águas e sermos fuzilados, todos os responsáveis. Eu não sei com que carga d'água me salvei. Até hoje ainda não entendi. mas o seu irmão não se salvou, foi mesmo O meu irmão foi preso na 9ª Brigada e foram matá-lo em Malange. Pois, exato. Agora, Cota Raul Diniz, quando passaram 45 anos depois dos eventos do 27 de maio, o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, saiu e pediu desculpa aos angolanos. E formaram então a Civicop para se investigar, para organizar as exéquias fúnebres das pessoas que morreram no fraccionismo. O que o Cota Raul Diniz acha, o porquê que ligaram o 27 de maio com as vítimas dos conflitos políticos, e isso tudo causou muitas confusões, porque vítimas dos conflitos políticos, das situações de guerras políticas, e o 27 de maio também está ali. O 27 de maio é um conflito político. Bem, ela tem vários nomes, mas não foi uma intentona militar, foi uma inventona. Isso sim, foi uma inventona que era preciso estabelecer o poder aí. Porque os conflitos políticos no MPLA são antigos. Se arrastam. O monstro imortal, o Jacob, já tinha feito uma camvanza lá no Congo, e onde prendeu, inclusive, o Lúcio Lara. Pois. Porque não queriam o Agostinho Neto com mulheres brancas, etc. Aquela coisa racista que pensam que só a UNITA é que tem, nós não tivemos, nós não matamos ninguém. E já haviam esses conflitos. Esses conflitos agudizaram-se quando chegamos a Luanda. Quando se saiu do Maqui, eles agudizaram-se. E o posicionamento do Nito Alves, que eram até nobres, mas eram marxistas, leninistas também. E haviam extremos. Os do Agostinho Neto eram fascisantes. Agostinho Neto é a maior falsidade, a maior burla que nós tivemos no país. Exato. Mas agora, Cota Raul, indo para o Agostinho Neto, se hoje tivesse que se apurar, e o Agostinho Neto era o comandante em chefe, e Ico Carreira, naquele seu livro, O Plano Estratégico do Dr. Antônio Agostinho Neto, acha que o culpado de tudo o que aconteceu na intentona do 27 de maio, que dizem muitos mais velhos que foram membros do governo, dizem que foram exageros. Os exageros, o culpado dos exageros do 27 de maio é Agostinho Neto. Somos todos. Porque houve falta de diálogo. Houve falta de diálogo sério e abrangente. O Agostinho Neto sentou-se no pedestal e não queria ouvir mais ninguém e mandava os seus capangas e etc. Muitos homens de recado. O que é certo é que se nós tivéssemos, se o doutor Agostinho Neto tivesse conversado e se tivesse dado ordens para pararem com a chacina, havia obediência, porque nós precisávamos de um líder. Não era o líder que precisava de nós. Nós precisávamos de um líder e tínhamos nele o líder. E esse líder falhou. Não ouviu os gritos da aflição, não ouviu as propostas dos demais, porque afinal o MPLA nasceu como um movimento popular de libertação de Angola, onde variedades de correntes políticas e ideológicas se englobavam, cabiam lá. Mas o que é verdade é que havia uma estreiteza de pensamento político que não deixava dúvidas de que quem mandava ali era um certo número de pessoas. Ok. Agora, Mocota, hoje estamos num outro momento, num outro paradigma,
em que existe uma. Não sei se o Mano Álvaro tem as imagens aí próximas, mas que quando se vai fazer, chama-se as famílias. Temos as imagens. Se queres, passo agora ou depois da tua reflexão? Sim, não. Vamos pedir ao Cota Raul Diniz para ouvir esta matéria, que seria algo que podia meter as pessoas em concordância e ultrapassarmos isso, mas até as ossadas dos finados também não eram o corpo dos finados. Portanto, a irmã do José Vandune reclamou e ali muitos, o médico português, o Bom, Pérez, disse que não. eu vou lhe dizer uma coisa. Isto é culpa do descontrole. Quando você passa a totalidade do teu poder a um indivíduo, como se aconteceu com o Ico Carreira, o Ico Carreira matou, lambuzou de... Estou a falar do que corre agora. O corpo do Nito Alves não pode estar aí. E foi enterrado. É impossível estar aí. O corpo do meu irmão está onde? O corpo dos meus primos onde é que está? Porque o ódio àqueles indivíduos, aos pretos inteligentes, era tão grande que eles até mataram os mulatos que estavam do lado dos pretos. Entendeu? O problema ali é de composição rássica. Então, acha E que contra o marxismo-leninismo e os posicionamentos do Nito Alves e que se diferenciavam daqueles que apoiavam Agostinho Neto, como eu pensava que apoiava, mas afinal fui traído, era precisamente o alvo e o objetivo primário era eliminar todos, sobretudo os malanginos que tinham para cima dos 7º anos, que eram formados. Tanto assim que até o Tilu Mendonça, que é mulato alheio, filho alheio de Luanda, que era médico, delegado provincial da saúde foi em Malães, foi morto lá, foi assassinado. Entendeu? Sem mais nem menos. Quer dizer, o meu amigo, o meu camarada, o fingido, Ana Paz, esse Bassovava, que já partiu, e o Liberdade mataram um prático agrícola, era primeiro-tenente, lá na Lunda Norte, lá no Mochico, onde ele só vivia para a agricultura, era militar, participou da marcha de libertação, porque era mulato, mataram o fingido, Ana Paz. Para não falar de outras pessoas, meu irmão, todos nós fomos. O Dedé nem tinha nada a ver com o fraccionismo, porque ele era da Organização Comunista de Angola. Pois, por isso é que o Cota Raul Diniz, no princípio, diz a inventona, em vez da. É uma inventona. Mas já para terminarmos. É uma salada russa com ingredientes cubanos. Sim. Só isso. Para terminar este bloco, muita gente no nosso país acha que os cubanos vieram nos salvar. Qual foi o papel dos cubanos no 27 de maio de 1977? E os jovens precisam de saber isso. Exato. Os mais jovens têm que ter consciência que nós, o nosso povo, a nossa inteligência, a nossa massa inteligente, foi chacinada por militares cubanos. Mas quem deu a ordem não foi Fidel. É preciso que se responsabilize. É mais fácil nós nos responsabilizarmos. Porque neste país, a minha geração e a do Dr. Agostinho Neto, nós falhamos em todas as dimensões. Poucas são as pessoas que conseguiram levar a cabo alguns projetos honestos em prol do país e que saíram desta situação como entraram, sem roubar, sem... Temos pessoas que entraram nessa luta pela emancipação econômica do país, como a doutora Milucha. Uhum. As pessoas odeiam a Milucha, mas a Milucha só diz a verdade. Exato. Doutora Maria Luísa Perdigão Abrantes só diz a verdade, nunca mentiu. Uhum. Ela não se omite. E também não se omite de participar da política no seu próprio país. Agora, se tem prós e contras e isto e aquilo, a vida dela privada não tem nada a ver com ninguém. Ok, mas velho... Agora, como pessoa pública que ela foi honesta.
foi verdadeira. Não misturem a doutora Miluxa contra as situações. Assim como o Tilu, que acreditaram na Angola, assim como eu e outros acreditamos em Angola. E assim, só para uma coisa, os cubanos participaram nos fuzilamentos de uma maneira ativa, que até pensávamos, muitos de nós, que eles eram mais angolanos do que nós. E não eram. Estavam a ser pagos com o nosso dinheiro. Para além de dilapidarem tudo o que havia aqui no país. Os barcos para Cuba seguiam com carros nossos, com diamantes, eles levavam tudo que era para levar, a ordem era levar. Nós encontramos nossos carros lá, a circular. É para ver o papel dos cubanos aqui. A única diferença que existe entre os cubanos e os chineses é que os chineses compraram o direito de estar aqui emprestando bilhões. Os cubanos compraram o direito de estar aqui assassinando, roubando e maltratando os angolanos como se este país fosse uma província de Cuba. Não. Não é. E não será. É aí que vem a maturidade e a mudança de comportamento da minha parte e de muitas pessoas que não dão a cara. É preciso, de uma vez por todas, perder o medo para reexplicar a história. É preciso reeditar a história. Porque não houve tentativa de golpe de Estado nenhum, porque se tivesse havido a nona brigada, era a única brigada séria, estava na rua e tinha morto as pessoas. Os tanques que saíram na rua são os da parte do Ivo Carreira e do ex-presidente falecido Agostinho Neto, para eliminar as pessoas que estavam manifestando. Nem katanas tinham. Nem katanas tinham. Tanto assim que não houve tentativa de golpe de Estado, porque eu estava no Estado-Maior. Eu cheguei ao Estado-Maior nas câmaras, eu tinha que saber do que é que se está a passar. Golpe de Estado, os comandantes tinham que saber. E muita gente ia entrar nas suas unidades e eram amarrados. Porque foi uma história criada às pressas. Então, é preciso ter muito cuidado. Porque estes dirigentes que estão aí, esses ministros que estão aí, não têm a história que tem o João Lourenço. João Lourenço foi nosso camarada. João Lourenço foi nosso colega de Forças Armadas. João Lourenço tem responsabilidades acrescidas. Então ele tem que repensar o país. Tem que se juntar àquelas pessoas que querem ajudar o país. Tem que se juntar àqueles que dão voz de revolta, que dizem que está errado. Porque nós não queremos mais aqui 27 de maio. Houve um ensaio do 27 de maio. Houve um ensaio para a repetição de 1992. Então, de certeza que os conselheiros que levaram isso ao João Lourenço não tinham boas intenções. Então eles querem reeditar o 27 de maio e querem reeditar em circunstâncias idênticas 1992, onde os bacongos foram todos mortos, onde os fulanos foram todos mortos, onde houve a decapitação da direção da UNITA. Basta de sangue corrido, verter sangue dos angolanos. Nós temos possibilidades. Eu acreditei, sinceramente, no João Lourenço, em 16. Eu desloquei-me para o meu país, porque eu fui convencido por algumas palavras ditas pelo meu amigo e camarada, já amigo, ou sei lá o que, o João Melo, que disse uma frase: vocês não estão a perceber, não estão a entender bem o que o candidato João Lourenço está a dizer. O camarada João Lourenço está a dizer para confiarem nele, porque ele não vai ter medo de tomar as posições que levem o país para um outro paradigma. Bom, quando ele diz isso publicamente, não são essas as palavras, mas é próximo disso que ele disse, eu me desloquei e vim participar da campanha de coração. Mas acreditei, mas eu já tinha escrito antes e não acreditava. Diga? Estamos a falar em 2017? Sim. Okay. Mas eu já tinha escrito antes, já tinha dito que eu não acreditava em lambe-botas. Baju, quando um bajulador está a falar, falando de uma autoridade,
Isso quer dizer que ele quer ser aquilo que a outra pessoa é. Ele, quando diz o camarada presidente, não pode ser, e isso assim, grande presidente, viva não sei o quê, tá? aquela graxa, ele quer ser o que o outro é. E é o que ele tem tentado fazer. Ok. Cota Roll, não conseguimos fazer ver aquele vídeo que o Gica propõe, porque Sim, penso que já respondeu, a sim, não sim. ser que façamos ver na mesma, não sei. Mas Não, o Cota já respondeu, já Manuel. respondeu, foi E muito, estou bem. portanto, exaustivo na sua Hum. resposta. Mas ouvindo essas coisas que o Cota está a dizer, eu lhe vou fazer uma pergunta de boa de milhões. Boa de milhões mesmo, não sei se são milhões de kwanzas, são milhões de dólares ou euros, mas é boa Epa, de manda milhões. só isso. Manda, eu tenho conta lá fora. Oh, então é assim. Quem são os detratores, afinal de contas, de Angola? Quem são os verdadeiros que estão, não é, a colocar o nosso país no Pantanal e o país não avança? João Lourenço era alguém que em 2017 todos, mas todos mesmo, metemos confiança, metemos esperanças e até a juventude chamou-lhe de o exonerador implacável, não é? E vimos que o homem esmoronou. E estamos a ver coisas piores até que não víamos na era de José Eduardo dos Santos. Quem são os detratores de Angola? Depois dessa resposta, vamos passar então para o outro bloco. Mais velho. É assim, mas deu-me tempo para responder. Sim. Sim, Isso tem várias fases. Os primeiros detratores do país fomos nós, no qual eu me incluo. Porque nós não projetamos um país para todos. Eu podia dizer aqui com facilidade que fui enganado. Pô, você é enganado até quando? Até onde? Não. Nós fomos também os detratores, os primeiros que apoiamos Agostinho Neto. Enganamos a nação, enganamos o país e metemos o país em guerra e fomos para esta guerra. A primeira detratação é essa. A defraudação, grande defraudação, surge depois da mudança do país que o presidente Agostinho Neto, o presidente José Eduardo, João Lourenço, prometeu uma mudança de paradigmas. Realmente aconteceu, mas afundou o país. Por quê? Porque ele não se serviu da história para tirar ilações do que foi o país, o que era o país e o que queríamos para o país. Prometer é fácil. Mas eu, por exemplo, quando ele foi eleito, um jornalista da Praça Angolana, de gabarito, até pode ser internacional, que não vou dizer o nome, porque seria ingrato eu dizer que se trata do Rafael Marques. Eu não digo o nome do Rafael Marques. O Rafael Marques foi até comigo e disse: eu preciso dos dados que tu tens e tal, porque estou aqui para escrever um livro e nós temos que começar a bater no João Lourenço, temos que acabar com ele. Eu desloquei-me depois. Estava no exterior. Desloquei-me para Luanda. À minha custa. Eu já tinha feito campanha à minha custa. Não pedi nada. E desloquei-me a Luanda. Fui à casa do Rafael Marques e pedi: Rafael, dá pelo menos 100 dias ao presidente. Eu vou dar mais, mas dá só de 100 dias, porque nós não podemos começar a condenar o homem antes de acontecer qualquer coisa relevante para torná-lo num indivíduo inválido para o processo político que estávamos a viver. Então temos que dar pelo menos 100 dias. E ele concordou comigo. Quando o abandalharam e ele foi lá no palácio para falar em nome de sociedade civil, não sei que sociedade civil se referiam, ele foi lá e foi abandalhado e não deixaram entrar e não sei o quê, e ele estava triste. Eu fui à casa dele e disse: aguenta isso, seu Vempelar. Vempelar é assim. Não vais mais lá.
faz o teu trabalho. Tu és um indivíduo investigativo. E tudo bem, né? Passados 2 minutos, houve um telefonema. Era o secretário do presidente para o porta-voz. Era, pá, tu sabes, era só telefonar para mim, desculpa, amanhã vem cá e tal, o presidente tem muito gosto de falar com ele. O Rafael Marques foi lá, eu não vou falar de quem é a pessoa, o Rafael Marques foi lá, que ele tinha pedido 100 dias, e em menos de 20 dias já estava no colo de João Lourenço. Entendeu? Ainda assim, eu levei 2 anos para dizer basta. Chega. Ok. Mas agora, fez nome de... Aquela detração, quando você diz quem anda a defraudar o país, comunicação social. Porque senão não há ganha-pão. Não há ganha-pão como? Até quando você vai vender a tua dignidade, a tua integridade e honestidade intelectual? Até quando? E às vezes nem recebem nada. Ou a maior parte das vezes não recebem nada. É a comunicação social. Somos nós que comunicamos mal com o poder, é o poder que comunica mal conosco, e somos nós que levamos uma informação desigual daquela que é proveniente do poder. Portanto, o poder não se comunica conosco. A defraudação tem vários graus. Agora, se me perguntar por que o país está nesta situação, a resposta é simples. É que o país está a ser roubado. Roubaram a integridade física do país, venderam aos cubanos, venderam depois aos russos, retiraram dos russos, venderam aos chineses. O angolano não tem vida própria porque está controlado pelos serviços secretos. As polícias não respeitam, aparecem mortos por todo lado. Isso é verdadeira defraudação. É quando o ser humano, o angolano, não vale nada e aparece no mato, morto, às dezenas. É quando se vai ao Monte Sume e se matam as pessoas. Quem é que está a dar essas ordens? Nós somos o país das ordens superiores. Então, é preciso que se desaparelhe o Estado e que se dê uma nova vertente às polícias de compreensão republicana, porque as polícias, tudo isso não são republicanas. Nós temos um país securitário. Então, a defraudação não é só o problema financeiro que afundou o país, é tudo isso. Agora, vamos dizer, é o João Lourenço que é o culpado número 1. Engano. São o silêncio das pessoas. É a pior arma, é a arma fatal que facilita o regime de assassinar os angolanos. O nosso silêncio tem que ser quebrado. O nosso silêncio tem que acabar para atrapalhar os objetivos que eles têm de neutralizar todo um país para se repetirem no poder, como aconteceu de 1975 a esta data. A perpetuação do poder tem um programa. E só nós é que temos que quebrar esta vontade explícita de quererem 3º mandato, 4º mandato, 5º mandato. Porque a transferência da riqueza das mãos daqueles que serviram Eduardo Santos, como o próprio presidente serviu, para transferir para outras pessoas da confiança explícita da família real, da família presidencial, aliás, é uma demonstração de que ele veio para ficar. Ele quer ficar. Então nós temos que desarmadilhar essa granada. É contrariá-lo. Não é? Então eu peço a vocês também que façam outro tipo de comunicação, que confrontem as verdades que têm que ser confrontadas e as mentiras que têm que ser desmentidas. Não vale a pena procurar culpados. Sim, de facto, doutor. Eu sou culpado também. Olha, porque deixei as coisas acontecer, porque não tinha alianças, até porque se eu fosse fazer aliança, eu tive que investir no meu capital intelectual e no meu capital financeiro para limpar ou não, porque eu era acusado em todos os lugares, eu fui bombardeado em todo o mundo, que eu tinha me passado como irmão do presidente da República para pedir $2 milhões. Ora, quem não conhece os irmãos do presidente da República?
E vejam, eu telefonei para um general da contra-inteligência. E ele manda o dinheiro. Não, eu não recebi. E ainda fazem uma nomeação para a Indiama com um nome que não é meu. E o dinheiro que eles dizem ter chegado não chegou em meu nome. Chegou em nome de um tal Rogério dos Santos. E esse tal Rogério dos Santos tinha sido nomeado diretor da Indiama em Portugal. E onde é que estão esses 2 milhões, então? Quem é que ficou com esses 2 milhões? Então, tudo isso é para te inviabilizar, porque o partido único no poder, se disser que amanhã você acordou e disser que você é ladrão, todos os órgãos de comunicação vão te chamar ladrão. E começou a uma comunicação, que é a Rádio Nacional e RTP, que antigamente Televisão Popular de Angola, etc., começam a bater nessa, ainda pagam os jornalistas em Portugal para aumentar na dose. Você passa por ladrão. E depois é só arranjar um juiz ou uma juíza e te mandarem julgar, porque Portugal, infelizmente, era uma colônia do MPLA. É onde passou todo o dinheiro roubado. Doutor, Cota Raul, nós temos outras perguntas de tudo isso que estás a dizer, mas queríamos colocar de uma outra forma estas perguntas, se nos permitires, porque já iniciaste a entrar nessa matéria e nós vamos avançar, mas queria te expor essa pergunta que faz um dos internautas. Senhor Raul Diniz, acredita que seja possível o MPLA se torne, portanto, escreveu, penso que não está em Angola, acredita que seja possível o MPLA se tornar um dia tolerante para se evitar um próximo 27 de maio? O MPLA não faz mal a ninguém. Os partidos não fazem mal às pessoas. As pessoas que estão nos partidos é que fazem mal. A minha luta é precisamente pela alternância do poder político em Angola, para evitar outros males piores que poderão vir. Porque o ensaio do 27 de maio foi feito ali, depois das eleições que nós ganhamos ajudando a oposição. Porque quem ganha eleição não põe tropa armada até os dentes, nem polícia armada até os dentes para inviabilizar qualquer atitude menos pacífica dos cidadãos. Então, para evitar esse 27 de maio que o senhor apresenta ali como grande preocupação, é a mudança de mentalidades. É quebrar o silêncio dos justos. Porque há muito justo que está aí silenciado. Porque tem um irmão não sei aonde. Você não imagina o que os meus filhos passaram por eu ir por este meio. No entanto, os meus filhos estudaram em Londres e onde quiseram estudar, nunca tiveram bolsa da Sonangol. Nunca tiveram bolsa de ninguém. Fomos nós, os pais, que pagamos. Meus filhos não querem trabalhar para o MPLA. E são do MPLA, e a outra saiu do MPLA e foi para deputada. Mas é empresária. Tem empresas fora e dentro do país. As pessoas não conhecem isso. A democracia é algo que faz com que as pessoas tenham a liberdade de expressão. É poder exprimir, dizer o que sente, falar à vontade, sem medo de ser preso, sem medo de ser perseguido. Democracia é as pessoas estarem livres para falarem aquilo que lhes vem na alma e que sentem. Isso é que é democracia. Democracia é direito iguais para todos. A democracia é um país democrático. Pronto, democracia. Ei, Cota, não estou muito expectante de política está comigo. Epa, não entendo nada, praticamente. Se perguntar-me da igreja, você tem que exprimir essas partes, não entendo. Democracia, livre de expressão. Liberdade do povo, né? Igualdade do gênero, de tudo, né? É bom, é tranquilidade.